é muito difícil a gente, daqui de Joinville, né, do Sul, Sim. vou montar uma estrutura lá em Fortaleza. Ok, vou levar todo o meu time para lá. É difícil dar certo, né? Eu vou levar a minha metodologia, a minha estrutura, a minha cultura, alguém que conheça o nosso negócio aqui, com a equipe que está lá em Fortaleza, que está em Manaus, que está em São Paulo, enfim, em qualquer região, que é fazer exatamente essa troca. Tem os pilares das unidades que a gente sintetizou, a gente descomplicou tudo, literalmente descomplicou. A unidade de serviço faz o quê? Marketing e vendas. Isso. Mas tem comitê, tem planejamento estratégico, tem a parte estratégica operacional, visão de ABM, marketing e vendas, é isso que a gente faz. Parte de serviço, a parte de educação é isso. Só que o que a gente... Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Hoje, novamente, pela segunda vez, Júnior Selbach, é isso aí. CEO da Selbet, está há 15 anos aí à frente da empresa, que nos últimos anos, até com uma visão de fora, que eu vi que deu um boom, né? Vocês começaram principalmente, não sei em números, mas em visibilidade começou a aumentar bastante. Uma empresa hoje que carrega aí 40 aquisições, um marco extremamente impressionante nos últimos anos, se tornando aí uma das maiores empresas do segmento da América Latina, certo? Então, com faturamento aí caminhando para o primeiro bi. Nosso objetivo no próximo ano é fechar um bi, 2026. Muito bom, a tão sonhada marca. Empresa referência em inovação e tecnologia. Júnior, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, falar do negócio de que nos trouxe até aqui, que a gente gosta de falar, que é transformação, tecnologia. Para nós é um prazer. Legal. Abrindo a empresa, ela é uma empresa já com... Quantos anos de mercado vocês estão? A Selbet foi fundada em 77. 77. Mas o crescimento, que vocês tiveram um pico de crescimento alto, foi depois de alguns anos de empresa? Foi. Nós fomos fundados em 77 por dois irmãos, Luiz e Nauro, que fundaram a empresa, né? E a nossa origem lá atrás, ela foi uma empresa que vendia máquinas de escrever da Olivetti e vendia móveis para escritório, né? Então a gente ficou durante muito tempo como representante da Olivetti. A Olivetti estava no Brasil com as máquinas de escrever, e passou por máquina de escrever, máquina de calcular, fax, telex, enfim, toda essa transição do hardware, né? Que nos acompanhou e nos acompanha até hoje, o hardware na nossa história. E uma operação de imóveis para escritório que também continua até hoje, separada da Selbet Tecnologia, que é a empresa a qual a gente toca hoje, né? Então nós temos uma unidade de imóveis, que é uma empresa apartada, e a Selbet Tecnologia, que virou essa empresa de serviço, né, voltada a hardware, e depois vamos falar um pouquinho mais de software e tudo mais, né? Legal. Mas o nosso crescimento, de fato, ele ocorreu exponencialmente há 10 anos atrás. Em 2014, a nossa indústria de tecnologia, mais voltada para hardware, né, que era a Ricoh, a Samsung, elas vieram para o mercado para prestar serviço diretamente para o cliente final. Então ela, com o objetivo de quê? De tirar os revendedores, que eram os nossos casos, os prestadores de serviço, tirar eles do meio de campo e fazer o serviço direto para o cliente final, né? Então a gente ali encontrou, essa nossa expansão, ela vem muito de uma ameaça que nós encontramos no nosso mercado, onde o fabricante ele queria prestar serviço de forma direta e fez aquisições também de empresas voltadas a serviço, né? E uma das grandes aquisições lá há 10 anos atrás foi a Simpress, né? Que é uma empresa hoje que pertence ao grupo HP. Foi uma aquisição que naquele momento essa consolidação mexeu muito com o mercado, né? E a Selbet ali tinha uma escolha, né? Ou a gente localizado em Joinville, Santa Catarina, né? Então nosso estado é um estado relativamente pequeno, com pouco potencial de crescimento, se você não vai expandir para além da tua fronteira, né? Então a gente tinha que tomar uma decisão ali, ou a gente deixava o fabricante tomar esse espaço, ou a gente
iria para o outro lado, que era buscar o nosso espaço através de um crescimento, através de... Primeiro a gente fez uma expansão geográfica, né, que era atender os 3 estados do sul, né, então a gente começou a montar a estrutura tanto em Curitiba como no Rio Grande do Sul de forma direta, né, que era um objetivo de consolidar os 3 estados do sul como um prestador de serviços. O fabricante fica lá em São Paulo, fica lá no Rio de Janeiro, não vem nos incomodar aqui, né? Vamos fechar a fronteira. Vamos fechar o sul é o nosso país aqui, né? E vamos fechar aqui. E foi uma estratégia bem sucedida. A gente conseguiu consolidar esses 3 estados com uma estrutura em Curitiba e no Rio Grande do Sul. E em 2014 a gente fez a primeira aquisição de uma empresa lá de Caxias, que era a PGS, que foi a nossa primeira aquisição nesse mundo de isso M&A. em 2014. Novembro de 2014 foi a primeira aquisição. Então agora a gente está completando 11 anos, né? 2025 a gente completa 11 anos da primeira aquisição. E essa aquisição nos levou, né, a fazer outros movimentos. Foi um movimento bem sucedido, talvez um dos mais difíceis, né? Porque aquele primeiro, né? Imagine isso há 11 anos atrás, né? Pouco se falava de M&A, pouco se falava em crescimento por aquisição, né? E a gente conseguiu montar um modelo muito próprio nosso de aquisição. Era uma empresa que era parceira nossa, são nossos parceiros até hoje ainda. Eles trabalhavam com outros segmentos e a gente acabou adquirindo a parte de outsourcing de impressão, que era o nosso forte naquele momento, né? E essa aquisição nos impulsionou de sair de Caxias, que era o interior, para Porto Alegre. A gente fez depois, em 2015, uma nova aquisição em Porto Alegre de uma outra companhia, a Copland, que era uma empresa já um pouco maior, enquanto que a PGS, na época, ela tinha em torno de 6 mil equipamentos. Nosso mercado era muito medido por hardware, né? Por quantidade de unidades. A Copland tinha quase 12 mil máquinas, então já era uma empresa, o dobro da empresa de Caxias. E aí, em 2016, a gente fez uma aquisição aqui no Paraná, uma empresa que estava localizada em Curitiba, com um filial em São Paulo, né? Então, com aquela nossa estratégia de consolidar os 3 estados, né? Então, 2014, 15, 16 foi uma aquisição por ano, e uma em Caxias, no interior, uma em Porto Alegre. Santa Catarina a gente estava bem posicionado, nós já atendíamos o estado inteiro, né? Com a nossa estrutura própria, e depois uma no Paraná. Então, até 2016, o nosso crescimento foi uma empresa por ano. E aí, a partir de 2016, 17, 18, 19, a gente deu um salto bastante grande, acabou pulando São Paulo, né, por uma questão estratégica. A gente fez uma aquisição fora do eixo Rio-São Paulo ali, a gente acabou fazendo uma aquisição lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi a primeira aquisição fora, né? E aí a gente estruturou uma unidade lá em Belo Horizonte com essa particularidade, sabe, Eduardo? O importante é a gente manter uma estrutura local. Eu acho que isso também fez parte do nosso sucesso nessas expansões, né? Que não é quebrar a cultura da empresa, é manter uma estrutura local, com pessoas locais, né? Muito bom. Falando a linguagem, né? O Tchê é diferente do O Trem lá de Minas Gerais, né? Então, tudo isso a gente mantém essas particularidades, a estrutura local em Caxias, até hoje, né? Então são mais de 10 anos, nossa unidade em Caxias permanece, uma filial em Porto Alegre, uma filial em Belo Horizonte, e assim sucessivamente para todas as aquisições que a gente fez. Então foram, hoje, até corrigindo o teu dado aí, nós estamos agora fechamos 45 aquisições. 45. A última, pode abrir? Claro, posso. A gente fez a última aquisição agora, foi de uma empresa de AMD2, de Minas Gerais. Eu acho que da última vez que a gente bateu um papo, a gente estava em fase final. A gente fez a virada agora em outubro, uma empresa de inteligência artificial e dados, que é lá de Minas Gerais, né? Legal. E como tu faz, eu queria entender a tua visão. Quando tu olha regiões específicas, porque provavelmente dentro do planejamento estratégico de vocês existem regiões que vocês queiram abrir. Aí, de uma forma muito mais fácil de abrir a região, não muito mais fácil, mas quem sabe mais assertivo, uma das visões que vocês têm é via M&A. Perfeito. De empresas com competição direta, e eu vejo que vocês fazem também indireta. Perfeito. Mas com público correlacionado. Ou serviço, ou que agregue serviço pro... Qual que é a estratégia? Se puder abrir, obviamente, claro, né? Claro. Não, durante um bom tempo, o nosso objetivo era empresas basicamente concorrentes da Selbet na parte de impressão. Né? Então a gente foi assim até 2020. E até 2020 foram
aproximadamente 30 aquisições do mundo de MPS, do mundo de prestação de serviço de impressão. Ali, então, desculpa só, Sim. 2017, 18, 19, então vocês fizeram 10 aquisições por ano? Aí, cara, por aí. Uau! Foram até 2020, foram 30 aquisições. Desculpa, deixa eu corrigir. Nessas 44 foram 30 aquisições de MPS. Tá? Só que até 2020 foram só empresas de impressão. Entendi. Aí, provavelmente umas 20 empresas, tá? Uhum. A partir de 2020 que a gente abriu esse leque. Que aí foi buscar empresas e aí crescer não só no MPS, no hardware, até porque a gente, naquele momento, a impressão, se você perguntar hoje, cada cliente quer produzir menos, né? Sim. Ninguém quer imprimir mais, né? Então a gente, entendendo esse movimento do mercado, a gente foi buscar empresas e a gente já tinha uma área de desenvolvimento próprio, que era fazer essa transformação digital. Então, se o cliente deixa de imprimir, ele vai gerenciar o documento, vai trabalhar com tecnologia. Então a gente foi para esse caminho, né? A gente já tinha uma área interna de desenvolvimento, já há mais de 15 anos, que desenvolvia e desenvolve até hoje software de RPA, software de automatização de processos, software de assinatura digital, tudo na nossa plataforma satélite. Mas em 2020, voltando na cronologia das aquisições, 2020 a gente não fez aquisição por conta da pandemia, né? O mercado ele meio que se retraiu, né? Então a gente foi fazer a próxima aquisição em 2021, que foi uma empresa voltada para o varejo, que aí entra exatamente onde você falou. Nós trazemos empresas para esse nosso ecossistema, que era nos tornar uma one-stop tech, que é um dos nossos objetivos. Quando o cliente pensar em alguma solução voltada a hardware, software ou serviço, a Selbet ter condição de entregar isso como serviço. Entendi. Então a gente trouxe uma empresa que era voltada para o varejo, que é a Pressify. Era uma startup, também um mundo totalmente novo para nós, né? Uma empresa que ainda precisava de investimento, precisava terminar toda a parte de desenvolvimento ainda, então tinha um investimento alto. A gente fez um plano de 3 anos, né? Então, e a gente tinha um plano também de triplicar a companhia em 3 anos, e a gente também atingiu esse objetivo, né? Na época a empresa faturava próximo de 800 mil reais. 800 milhões? 800 mil. A empresa que... Entendi. A empresa. Entendi. E isso mês, né? E a gente levou ela a faturar quase 2 milhões por mês, né? Então, quando a gente fez todas as integrações. Então, isso em 3 anos. Então, essa foi a primeira empresa que fugiu do MPS, que fugiu da parte de hardware, vamos dizer assim, né? Muito bom. E essa impressão, eu acho que isso deve ter sido uma dificuldade para vocês e deve ser ainda, porque como vocês ficaram muito tempo nesse mercado, fazer com que as empresas vejam vocês como uma one-stop shop da tecnologia e não uma empresa de impressão. Sim. Não sei se vocês ainda passam por esse desafio, porque sempre a vaca leiteira do grupo vai ser o mais mirado ali, não sei qual que é. Bom, até 2020 nós tínhamos praticamente 90% da nossa receita vindo de impressão, né? E a gente começou todo esse planejamento de depender menos da impressão, até porque uma vez o nosso cliente também queria produzir cada vez menos, né? E a gente fez em 2022 um objetivo que era o 50-25, que 50% da nossa receita no ano de 2025, que nós estamos finalizando agora, vir de outras torres que não fossem mais a impressão. Então esse movimento começou lá em 2021, ele já tinha esse objetivo, que até 2025 a Selbet entregasse 50% da receita dela que não viesse da impressão. Então a gente fez várias aquisições, vários movimentos, investimentos internos também, e o mais engraçado, sabe, o mais gratificante para nós também, não reduzindo o nosso volume de impressão. Continuamos comprando empresas de impressão, continuamos crescendo nesse mercado, né? E nós vamos chegar agora muito próximo de 50%, talvez 52%, 53% da nossa receita esse ano vindo de outras torres que não fossem impressão, e a impressão, essa nossa unidade de negócio crescendo também, né? A gente tem hoje um parque de aproximadamente 170 mil equipamentos locados no Brasil inteiro, né? Então é um parque que vem também crescendo
ano após ano. Muito pelo movimento de aquisição que a gente faz, né? Sim. Mas também pelo movimento de crescimento do nosso cliente. Sim. Quando o nosso cliente cresce, quando ele expande, quando ele monta filial, quando ele monta novas fábricas, novas estruturas, a gente acaba crescendo também. O que a gente percebe é uma estabilidade do volume de impressão, né? Isso ao longo dos anos, o volume ele não cresce mais muito, ele está estável, mas uma mudança do perfil, né? Então, antigamente, quando se tinham centrais de impressão, né, as birôs de impressão, aquelas nas indústrias, nas empresas localizadas, um local onde fazia muita impressão, hoje já não se encontra mais isso, né? Hoje é muito mais pulverizado, tem mais impressoras nas empresas, mais multifuncionais do que se tinha no passado. Né? E vocês não veem que é um mercado que ao longo de 5, 10 anos pode reduzir drasticamente? Pode. Imagino. Eu acho que é difícil fazer qualquer previsão, né? Já se fala há muito tempo que o papel vai acabar, que tudo isso, né? Há muito tempo a gente ouve falar disso. Mas se percebe muito pós-pandemia, né? Que essa transformação digital ela vem acelerando ano após ano, né? Então, o volume de impressão, como a gente tem falado, ele tem se mantido estável, né? E com as novas tecnologias hoje, toda a parte de automatização de processo, tudo isso tende a diminuir o mundo de impressão, sem dúvida. Por isso que a Celbert está inserida com todas as outras ferramentas, né? Então, se o cliente deixar de utilizar a impressora, ele vai usar um notebook, vai usar um tablet, vai usar um software, e nós somos provedores de todo tipo de tecnologia para fazer a entrega para ele de ponta a ponta. Quero ter uma conversa com o diretor de vendas de vocês, porque deve ser interessante esse fluxo desse funil de vendas de vocês. É maluco, desafio, é legal, né? Bater um papo com o Rafael Fernando, cara, ele vai gostar. Legal. O Rafael, ele é o diretor de vendas. Exato, ele é o nosso diretor de crescimento. Ele é responsável tanto pela toda a parte de tecnologia como a parte comercial. Legal. E hoje, os números que a gente tem são 6.500 clientes, 20 filiais e 2.200 funcionários, os números baixos. É isso mesmo. Nós estamos com 2.200 profissionais no Brasil inteiro, a gente tem uma capilaridade hoje, a gente atende todos os estados do Brasil, são 20 unidades físicas, né? Como eu falei, uma presença muito forte aqui no Sul, nós temos uma unidade em São Paulo, onde a gente tem um CD em São Paulo, que está lá, na verdade, em Barueri, né? Onde é também a nossa fábrica de etiqueta. Nós temos lá uma operação bastante grande, com 10 linhas de produção, produzindo etiquetas térmicas, né? Um dos nossos principais clientes é o Mercado Livre, Shopee, então a gente faz todas aquelas etiquetas que vão nas embalagens hoje, que a gente recebe em casa como uma mercadoria, né? Então, todas aquelas embalagens são feitas nas nossas etiquetas, né? Então, tanto a gente fornece a etiqueta adesiva, como as impressoras que fazem a impressão da impressão térmica. Então, essa unidade nossa é em São Paulo. Em São Paulo também, desde abril, a gente montou uma unidade nas Nações Unidas, que é a nossa estrutura onde está a nossa equipe de engenharia e a nossa equipe comercial, que está lá no Parque da Cidade. Uma estrutura bem bacana, também para receber nosso cliente. Nós temos lá showroom, todas as nossas soluções implementadas para receber também a nossa base de clientes. Nossa estrutura comercial também está lá, né? E todas as outras unidades, a gente falou um pouquinho antes sobre Manaus, né? Uma dificuldade que a gente tem. A logística do Brasil é muito difícil, né? E final do ano passado, em dezembro, a gente abriu essa unidade lá em Manaus para atender o local, que é importante, principalmente quando se fala em hardware e serviço, você manter estrutura de suprimento, peças, máquinas na localidade, né? A gente tem muito cliente da indústria têxtil na educação, e uma das principais dificuldades neles na região lá é a distância entre as cidades vezes o ticket médio que aquela cidade consome dos produtos dele, que geralmente é menor. Sim. O que quase que inviabiliza aquela... Só que deu pra entender, mas então por que vocês mantêm a operação lá? Daí teve uma pessoa que falou uma coisa interessante para mim, que foi não dá lucro para nós, mas para empresas menores que nós, elas têm lucro e elas podem incomodar daqui uns 3 a 5 anos. E sabe um outro detalhe que é importante, principalmente quando tu se posiciona de forma nacional, né, que é o nosso caso, nós temos muitas unidades de filial que estão lá em Manaus, que é por conta da Zona Franca, né? Então tem indústrias lá de uma operação nacional que tu tem que atender lá. E aí tu tem que prestar o mesmo nível de serviço para se ele está localizado em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, mas ele vai ter uma unidade lá em Manaus. Então, não só atender o
o estado, mas como também atender filiais que são de fora, que estão lá localizadas lá em Manaus. Em pequenas regiões, que às vezes tem Exato. um cliente em uma cidade. Isso deve ser interessantemente difícil a gestão disso. Difícil administrar. E é muito difícil. E aí a gente nos obrigou, né, e nesse plano de expansão também, respondendo um pouco parcialmente a tua outra pergunta, que as nossas aquisições elas são feitas também muito pensando nisso, né, em região, em geografia, né, a gente fez uma aquisição em Fortaleza, então montou uma unidade lá em Fortaleza, em Salvador, que é justamente para manter essas bases abastecidas, além de a gente ter público local, estrutura local, fazer o atendimento para essas regiões também, para suportar toda a nossa estrutura. Eu vou aproveitar uma consultoria gratuita. A gente está com um plano de expansão, mais ou menos nessa ideia. Na educação, o nosso objetivo é 10 unidades ao redor do Brasil. E a gente mapeou Agreste, a gente mapeou Caxias, a gente mapeou, tem, se não me engano, Serra do Rio ali, que tem alguma... Sim. Tem uma região mais industrializada, enfim, tem 10 unidades ao longo do Brasil. A nossa ideia de expansão era partnership interno daqui, alguém que leve a cultura daqui, importantíssimo, mas a aquisição na região de uma pequena empresa de serviço e não de educação. Perfeito. Porque a gente percebeu que a educação, o problema não era a educação, o problema era a experiência que a pessoa tinha para conseguir conduzir a educação para que ela fosse uma educação de verdade e não fosse só uma cagação de regra, de teoria e tudo mais. Não, tinha que ser alguém que vivesse desafios, e quem vive mais desafio de gestão do que empresas de serviço, né? Sim. Então, qual que é a tua visão sobre isso? Cara, é exatamente a estratégia que a gente usou lá atrás para fazer as aquisições, né? Quando a gente começou os movimentos, a gente buscou regiões que eram muito parecidas com as nossas, né? E fazer a importância de alguém que conhece a cultura da empresa, né? E as pessoas que estão lá, que vão vir das adquiridas também, ter essa troca. Que né? daí as adquiridas a gente pensou muito pelo regional. Pela região. Ele vai atender... É muito difícil a gente... daqui de Joinville, né, do sul, vou montar uma estrutura lá em Fortaleza. Ok, vou levar todo o meu time para lá. É difícil dar certo, né? Eu vou levar a minha metodologia, a minha estrutura, a minha cultura, alguém que conheça o nosso negócio aqui, com a equipe que está lá em Fortaleza, que está em Manaus, que está em São Paulo, enfim, em qualquer região, que é fazer exatamente essa troca, né? Porque bastante do que a gente faz, do que a gente traz, não só são equipamentos, são hardware, são software, são faturamento, são as pessoas, né? Eu acho que isso faz com que a empresa continue crescendo, é essa troca de experiências. Legal. Das pessoas internas com as pessoas que vão incorporar a tua equipe também. Isso assim, na minha visão e o que a gente percebe no nosso dia a dia, que isso é fantástico, esse ganho que você tem com as pessoas que integram a tua equipe. Vocês cresceram muito ali por intermédio das aquisições das empresas de serviço. E o que a gente percebe no serviço é que ele é muito gostoso no início e ele se torna muito complexo conforme a gente vai crescendo. Principalmente para manter margem. Né? Porque tu queira ou não, tu tem que adicionar tecnologia, tu tem que adicionar... Vocês não têm isso é um indicador que vocês olham, um indicador de margem do negócio, por unidade específica... Baita pergunta. A gente fez exatamente a estruturação a partir deste ano, que é por unidade de negócio, por BU, né? Então, até ano passado tudo estava meio bagunçado, fazia tudo parte do mesmo... Porque todas as empresas e as aquisições, os clientes, eles participam do mesmo CNPJ, né? A gente traz para debaixo da Selbet, né? Então, a estrutura está 100% na estrutura da Selbet. E aí a gente começou a fazer, a partir desse ano, uma divisão por unidade de negócio. Tanto para buscar margem de contribuição, que é importantíssimo, né? Sim. Como para ter também uma atuação no cliente quando for falar de cibersegurança, vai falar com a unidade de cibersegurança. Sim. Quando for falar com a unidade de IT devices, vai falar, o cliente vai alugar um notebook, desktop, smartphone, vai falar com a estrutura voltada a IT device. Solution, voltada a solution. Então, hoje nós estamos estruturados em 10 unidades de negócio, que é não só para atender o cliente com um head que conheça, com especialistas que conhecem aquela tecnologia, como também a gente apurar a margem de contribuição, Legal. Né, que é importantíssimo. Legal. Onde é que você vai apertar, onde é que você vai investir,
e hoje a gente está estruturado em 10 unidades de E negócio. tu sabe que eu te perguntei isso porque foi a mesma pergunta que eu fiz pro rapaz lá do stand que eu tava com de vocês lá na exposição. Foi a mesma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, vocês devem ter dificuldade na questão dos indicadores individuais disso, e outra, vocês devem ter dificuldade, porque vocês têm, a teoria ela é muito legal, de que vocês têm 6.500 clientes, e que esses clientes consumiriam de toda essa cadeia para baixo. Sim. Mas na prática, a ordem de ativação de qual empresa, tipo, para não chegar e querer empurrar tudo e no fim o cliente falar, peraí, os caras estão querendo me vender tudo? Isso. Então acho que esses eram 2 desafios que eu perguntei para ele, deve ser bem grande. Aí ele não respondeu tanto, mas tu acabou de responder muito bem. E esse, pegando um gancho no que tu está dizendo, nós não empurrarmos qualquer coisa para o cliente, né? Não é porque tu tem 6.500 clientes ativos que todo mundo precisa de tudo. Da mesma coisa ou de tudo, né? São demandas diferentes. Sim. E aí na nossa estrutura comercial nós temos o AM, né? Os nossos agentes comerciais que tem esse objetivo. Ele tem o relacionamento com o cliente. Quem faz é o nosso comercial. E ele tem que identificar dentro da base de clientes nossa, do cliente ativo, qualquer dor. O que o cliente quer falar agora? Quer falar de segurança? Opa, eu vou trazer a nossa unidade de segurança para falar especialista de segurança. Né? Quer falar de automatização? Vou trazer o cara especializado em automatização. Mas a relação do nosso comercial com o cliente é exatamente isso. Identificar, ele é como fosse um médico, sim, né? Um generalista lá, né? Deixa eu te respeitar qual o mertiolate que tu vai pegar. Exato. Agora, quando eu preciso fazer alguma avaliação mais apurada, você vai mandar para o ortopedista, vai mandar para e assim sucessivamente, né? Então, dentro da nossa estrutura, a gente está exatamente organizado desta forma, né? Eu vou te fazendo perguntas, porque é muito nosso... Claro, muita visão que eu tenho para frente, principalmente para nós aqui. Tu não tem conflitos entre unidades de negócio por conta de clientes específicos? Porque às vezes um cliente específico cabe mais do que um produto. Uhum. E aí fica aquela de, peraí, deixa que eu oferto primeiro. Não, deixa que eu oferto primeiro. Porque o que a gente percebeu aqui? A gente tem soluções, obviamente infinitamente menores do que vocês, mas já são mais do que uma. Sim. E quando a gente percebeu que quando a gente chegava com mais do que uma solução no mesmo momento, gerava confusão no cliente. Sim. Mas às vezes a gente sente que o cliente precisa das duas. Sim. Mas a gente tem que tomar a decisão difícil de como levar, né? Qual é a primeira e como a gente leva isso. Isso acontece. De fato, isso acontece. E a gente trabalhou esse ano todo de 2025 estruturando as BUs, né? E o que a gente percebe, de fato, já que para os próximos anos, né, talvez não no ano que vem, mas no outro ano, a gente tem que fazer exatamente o que tu está dizendo. Opa, vamos condensar de novo. Sim. Vai falar de esta linha de... Então, é hardware, é solução de tecnologia, deixar de ser 10 para voltar a ser 3, 4 unidades de negócio. Mas, voltando, a gente entende que o nosso comercial ele tem que ter essa percepção. Sim. Qual que é o momento? Porque o cliente está com ele. Uhum. Né? Ele tem um relacionamento. O cliente levantou a mão, opa, agora eu preciso falar de cloud. Não vai levar um cara para falar de impressão. Né? Então, a mão que ele levantou é para falar de cloud. Então, é isso que a gente tem que ter cada vez mais, e de fato é muito difícil, para que as nossas equipes elas tenham essa sensibilidade de qual é o momento do cliente, o que ele precisa para aquele momento. Né? Não é porque tu tem feijoada, rodízio de pizza, né, que tu vai levar qualquer coisa. Né? Sim, o que a gente fez, até levando essa visão, tem os pilares das unidades que a gente sintetizou, a gente descomplicou tudo, literalmente descomplicou. A unidade de serviço faz o quê? Marketing e vendas. Isso. Mas tem comitê, tem planejamento estratégico, tem a parte estratégica operacional, visão de ABM, marketing e vendas, é isso que a gente faz. Parte de serviço, a parte de educação é isso. Só que o que a gente percebeu é que a educação ela ficava encabeçando cada unidade de negócio. Porque daí a gente montava, aí até um pouco da nossa conversa antes, a gente usava a educação nessas principais frentes, e da educação a gente tinha diagnósticos específicos para cada frente, como um benefício da educação. Perfeito.
Aí esse diagnóstico que não era não era, porque o que a gente percebeu? Que o time de vendas também tinha uma certa preferência por produtos, por comissão. Claro, ele vai por simpatizar, por velocidade de tomada de decisão. Sim. E aí a gente usou a própria educação com diagnóstico para começar a se aproximar de forma mais assertiva e levar essa solução mais de forma mais certeira, digamos assim, para essas frentes. E algo importante, que depois a gente pode aprofundar mais nisso, né? Mas algo importante que a gente fez também é que tanto os comerciais, as estruturas regionais, né, com os nossos diretores regionais comerciais, eles têm metas de cada uma das unidades de negócio. E as BUs têm meta dentro das unidades de negócio dos regionais. Então há um cruzamento. Então, enquanto a BU precisa bater a meta dela, em todas as filiais também precisam bater as metas das BUs. Entendi, são metas correlacionadas. Exatamente. Então, se ele não bate a meta da unidade dele, prejudica a meta do outro também. Exato. Legal. Há uma cobrança ali. Há uma cobrança. E aí é onde tu tem que ter esse termômetro de, peraí, né? Mas qual é o momento do cliente? Daí o AM, ele é o responsável de direcionar. O AM seria quase que como um farmer ali, né? Isso. Ele é o relacionamento. Ele é o relacionamento. Responsável por... É o que a gente fala lá hoje. Eu tenho um bom relacionamento com a empresa, ele tem 10 vendedores aqui atrás. Ele tem 10 unidades de negócio para trabalhar para ele. Entendi. Né? São 10 especialistas, 10 BUs, 10 estruturas para poder entregar o melhor serviço para o cliente. Entrando nessa parte de inovação, você tem uma parceria muito forte com a IBM, né? E imagino que não deve ser tão fácil chegar numa parceria tão forte assim com a IBM. Como que vocês chegaram, ou eles chegaram em vocês? Hoje a IBM está muito próximo da gente, inclusive a gente faz eventos em parceria com a IBM, né? E a IBM ela chegou até a Selbet através de uma aquisição que foi a Intercompany, uma empresa que a gente adquiriu no ano passado, que já era um parceiro IBM, né? E hoje a IBM já está presente nas nossas soluções. Tanto IBM como Oracle são parceiros Selbet, né? Inclusive no mês passado a gente teve num evento em Washington, que foi exatamente patrocinado pela IBM, o evento da Ingra, né? Onde eles trazem novidades, tecnologia, e só se fala em cloud, cibersegurança, IA, né? Então, se você não ouvir falar isso pelo menos 5 vezes por dia, tem alguma coisa estranha, né? Se não falar de cloud, segurança ou IA, né? Legal. Quem foi o Ivo, né? Foi também. Parceiro nosso, acho que de vocês ali também. Legal. E quando a gente fala nessas unidades de negócio, o que a gente vê que, eu não sei tanto na parte de vocês, né? Mas a gente vê que num futuro não muito distante, a cadeia de produtos entre as empresas, o que eu percebo, e é uma bandeira que eu estou levantando muito nesses últimos, nesse ano principalmente, é que a cadeia de suprimentos está muito estável. Então o produto específico que você pode deixar lá na fábrica, na empresa e tudo mais, produto que tu fornece, quase todas as outras empresas que têm um bom benchmark, um bom acesso e um bom recurso, podem chegar a esse produto também. A cadeia está muito estável. Sim. Então, o que a gente percebe é que a vantagem competitiva está muito nessa cadeia de serviço. Perfeito. Né? O que tu vê daqui, nesse próximo ano? A visão de vocês é apostar em serviço? A visão de vocês é cada vez mais ou aumentar o leque de produtos físicos? Qual que é a visão estratégica de vocês? A nossa visão, e ela tem se mostrado que esse é o trajeto que a gente tem feito nos últimos anos, é exatamente voltar a empresa para serviço, com receita recorrente, com entrega, né? Falasse muito bem, né? Hoje, hardware por hardware, todo mundo vai entregar, software por software, todo mundo vai entregar alguma solução específica, né? A forma como você vai entregar isso, a velocidade com que você vai entregar e o teu relacionamento com o cliente que vai fazer a diferença, né? Então a gente percebe que cada vez mais, e a gente vem intensificando isso, né, é entregar um serviço voltado à qualidade, à entrega de SLA, né, que o cliente realmente seja o teu fã, né? Sim, que é o que todo mundo quer, né? Sim. Então a gente precisa brigar muito porque os serviços hoje são muito parelhos, né? Preço por preço, né? Sim. É muito difícil, inclusive competir, se a gente pensar competir com
com os fabricantes, né? Sim. Em alguns segmentos você vai brigar com o fabricante, vai brigar direto com uma Dell, vai brigar direto com uma IBM que vai no Sim. cliente final também, Sim. né? Então, se você não se diferenciar pela tua prestação de serviço, pela tua proximidade, o sentar, entender o que ele precisa e entregar o que ele precisa, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental, não é entregar aquilo que você quer entregar. Muito bem. Né? Eu acho que no Brasil, né, isso é uma vantagem competitiva, querendo ou não, existe uma tendência das indústrias, eu vejo, a tirar os atravessadores. Eu vejo isso muito claro na indústria têxtil, né, porque está sendo muito apertado pelas grandes chinesas. Exato. E então tirar esses atravessadores porque tem que reduzir margem de algum, então vão tirar esse custo do meio. Mas existe a questão da regionalidade, que a IBM não consegue vir aqui montar e ter o que vocês têm aqui na região. Se for para cortar margem, está resolvido, né? Então, se você não se diferenciar, não, eu tenho um fator que é diferenciado, você não sai do jogo, né? Então, cada vez mais a gente precisa, nas nossas empresas, criar esse diferencial, né? Não, legal, muito bom. E referente a pessoas, né? Vocês crescem, vocês têm essa visão desse ritmo mais acelerado de crescimento, mas quanto maior o crescimento, maiores os links de comunicação, mais tu abre eles e menos controle tu tem sobre tudo. Vocês já chegaram a fazer aquisições em empresas e quando trouxeram para dentro, essa empresa tinha muitas maçãzinhas danificadas, digamos assim, que acabou prejudicando um pouco a operação do Selbet? Nós temos o nosso gente de gestão é muito ativo, né? Nós temos uma equipe interna de recursos humanos, né? E ele está muito presente nas nossas unidades. De fato acontece, às vezes, como as nossas transições elas são muito rápidas, né? A gente, no último ano agora, nos últimos 12 meses... Pelo volume. Nós fizemos 7 aquisições, né? De empresas de vários segmentos, de vários porte, né? De quantidade de pessoas diferentes. Então, nós, de fato, temos que ter um gente de gestão muito ativo. E a pessoa que não se identifica na nossa cultura acaba naturalmente ele mesmo... A cultura repele um pouco. Ela repele, exato. Sim. Então, se ele não se enquadrar, ele naturalmente ele não vai participar da continuidade, né? Mas o fato é que a gente precisa estar muito presente, né? E um cuidado que a gente tem também nós temos os nossos valores, os nossos propósitos, a nossa cultura, mas é não matar a cultura da empresa que está vindo. Nós temos um cuidado muito presente do nosso gente de gestão, que é entender quais são as particularidades. Porque as pessoas que incorporam a nossa equipe, elas têm um valor fundamental, né? Porque a gente cresce com o nosso time e cresce muito com as pessoas que vêm de fora, né? Essa imersão dessas pessoas que trazem novas experiências, né, novas habilidades, fazem com que o time interno também cresça, né? Sim. Então, é muito importante não matar a cultura da empresa adquirida. Muito bom. Nunca tinha, essa visão não tinha E realmente, né, um exemplo nós vivemos muito melhoria contínua aqui dentro, é muito DNA nosso. Deu um probleminha, já dá uma... Mas isso porque o nosso tamanho permite, né? Sim. Ter esse movimento mais rápido. Sim. E realmente seria, se a gente fosse para dentro de uma empresa, provavelmente a empresa ia querer eliminar isso, matar. Que não seria bom. E hoje o nosso alinhamento, até para ficar nessa questão de gente de gestão, nós temos todos os meses em alguma filial, nós temos um plano que é o Conecta, que o nosso time está ou em Fortaleza, São Paulo, tem toda uma agenda que é para estar próximo das unidades, né? Legal. Isso é bem bacana, um programa bem legal. Muito bom. Muita gente no setor de gente de gestão lá de vocês? Nosso time hoje de recrutamento, seleção, são mais de 40 pessoas. Mais de 40, uau. Também a gente tem toda a parte de benefícios e tudo mais, é tudo interno, né? Quando vocês decidiram, tu comentou ali que o time de vendas de vocês tem em São Paulo. Não só lá. Não só lá, tem uma parte aqui. Sim, hoje a gente é dividido em 3 diretorias. Nós temos 3 diretorias, uma delas é diretoria Sul, que é um diretor que fica com os 3 estados do Sul, e aí todas as gerências, aí tem um gerente por estado. Sim. Tem um gerente em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu tenho um diretor comercial São Paulo, que é só São Paulo, e um diretor comercial Brasil, que o Brasil seriam todos os outros estados que não São Paulo e o Sul. Então ele fica com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e aí a cada uma dessas, por exemplo, Belo Horizonte também tem um gerente de filial, Rio tem outro gerente de filial, e toda a parte do Nordeste também é dessa outra diretoria.
Então, são 3 diretores comerciais que respondem daí para o nosso diretor de crescimento, né? Muito bom, muito bom. Parte de futuro, ano que vem, a gente falou um pouquinho antes ali, mas pudesse abrir, qual que está sendo a visão de vocês? Todo mundo está um pouco assustado, porque é ano de eleição. A minha visão... Copa do Mundo? Copa do Mundo, mais carnaval que tem todo ano. Então, ano de eleição, geralmente existe uma grande injeção de dinheiro no mercado, né? Então, naturalmente, é um ano que todo mundo se assusta, mas é um ano que roda. O problema são os próximos, né? Sim, sim. Que alguma hora a fatura chega. Sim. Qual que é a visão de vocês pro próximo ano? O que vocês têm apostando? Nós estamos agora mesmo, essa última semana, a gente fez nosso planejamento estratégico com o comercial, que depois ele vai desencadear para a empresa inteira, né? Nós devemos fechar o ano próximo de 800 milhões de reais de receita e dependendo de como a gente der os próximos passos para o próximo ano, é faturar 1 bi no ano que vem. Então a gente permanece com esse objetivo, né? Se o carnaval da Copa e da eleição permitir, né? Mas de fato são anos desafiadores, né? Eles podem ser tanto para um lado como para o outro, né? O que a Cellbet segue, a gente seguiu o nosso foco, seguiu o nosso objetivo, né? Nós temos várias linhas de crescimento e principalmente em momentos de crise, seja momentos de... As empresas precisam cada vez mais de tecnologia, né? Cada vez mais de automatizar processo, redução de custo, que é exatamente o que a gente faz, né? Então, o que a gente se propõe a fazer é exatamente isso, é reduzir custo, é melhorar o processo, é melhorar o dia a dia das empresas, né? Legal, muito bom. Para a gente até encaminhar para o final, inteligência artificial. Acho que esse é um tema interessante porque tudo é inteligência artificial hoje em dia, meu Deus do céu. E as pessoas estão esquecendo que existem pessoas dentro das empresas que, no meu ponto de vista, antes da inteligência artificial é mais importante, mas tá todo mundo querendo, tudo é inteligência hoje. Sim. Qual que é a tua visão sobre isso? A inteligência artificial ela já está, né? Ela já veio para ficar. A gente faz muitas coisas que a gente nem sabe que hoje é a máquina que está fazendo por nós, né? Ela já veio para ficar. Acho que é importante nesse mundo de competitivo, cada vez mais a gente tem que olhar para isso, né? Mas a inteligência artificial ela veio para ajudar o nosso dia a dia. É para fazer com que as pessoas, de fato, pensam de forma estratégica para áreas que são mais importantes para a organização e que a máquina faça a parte repetitiva, né? A parte de automatização, que ela vai fazer muito melhor que o homem. Que o homem vá para a estratégia, que o homem vai para a parte criativa do negócio, que é isso que a gente precisa cada vez mais, né? Sim. E essa questão de... Eu concordo, até isso, trazendo um pouco para a educação, a IA ela vem suprindo vários... Hoje que é um monte de planejamento... Do estoque, né? Meu Deus do céu, comparado com antigamente, você tinha que ler várias coisas, e fuçar, e correlacionar... Sobra mais tempo para pensar de forma estratégica. Exatamente. Isso é uma dúvida que eu tenho, eu queria tua visão sobre isso. Nós temos a IA que ela nos ajuda a isso. Funil automatizado, a IA responde, beleza, mais um ponto. Aquela assistente que eu teria, quem sabe, para cuidar de algumas determinadas coisas minhas, eu não vou mais precisar ter o auxiliar de vendas. O que tu vê que isso pode... Minha visão é que ninguém está olhando tanto para isso agora, mas, no meu ver, a pessoa precisa ser júnior para depois ser pleno e depois ser sênior. E a IA ela está tirando bastante espaço de júniors dentro das empresas. Que provavelmente, não agora, que agora é legal, é gostoso, porque reduz custo, mas em algum momento esse ciclo vai fechar. E como que vai ser daí o mercado? Eu compartilho com a mesma opinião que a tua, sabe? Eu acho que se nós que estamos aqui hoje, o júnior, o sênior, o pleno, não se especializar cada vez mais, entender o movimento, acompanhar essa evolução, vai perder espaço. Mas isso é em qualquer área. Se você olhar para a medicina hoje, a medicina, o direito, eu sou formado em direito, né? Minha formação é direito, é tudo automatizado. Se você não for o especialista naquela área que você atua, a máquina vai te substituir com facilidade. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas estarem entendendo o que a IA está trazendo e como é que eu vou me diferenciar. Sim. Porque senão a gente vai perder espaço. Sim. Não vai ter espaço para todo mundo para funções repetitivas.
Mas tu acha que aí entra alguma responsabilidade, entre aspas, social? Eu acredito que as empresas não são... a empresa precisa ter lucro, não é filantropia e tudo mais, mas eu acredito também que a gente possa ter uma responsabilidade em cima de alguns movimentos. Tu não vê que seja algo que as empresas devam começar a se preocupar sobre não brecar tanto as entradas de júniores dentro das empresas? Sem dúvida. Porque hoje se fala muito de eficiência. Sim. E sim, hoje eu tenho a experiência de ter pessoas mais plenas e sêniores que trabalham por 4 júniores em entrega final. Sim. Mas eu tenho me surgiu ultimamente muito essa reflexão sobre, tá, mas e daqui a um tempo, quando esse ciclo fechar, quando a gente precisa, quando essas pessoas saírem daqui e essa nova safra entrar para trabalhar, vai estar preparada? Vai estar preparada? Não vai? Né? É um grande desafio que a gente tem pela frente, de fato. Mas eu uso bastante o nosso exemplo lá. Nós temos todo um plano de trainee interno. Sim. A gente tem isso lá hoje. E a gente não consegue cumprir nossas vagas, sabe? Sim. Tem hoje mais de 60 vagas abertas. Uau. Para diversas áreas. Né? A gente não consegue cumprir. Então ainda há muita demanda de mão de obra. Sim. Só que, de fato, ninguém acorda de manhã cedo querendo botar essa caixa daqui para cá, né? Sim, sim. Esse trabalho repetitivo, ele vai... Tende a acabar, né? Tende a acabar, né? Então, mas demanda por especialistas, né? Que é importante fazer todo esse ciclo, né? Trainee, júnior, né? Mas com esta visão de que eu preciso ser um especialista, eu preciso fazer uma entrega diferente com o que as máquinas não têm. Não tem a capacidade que a gente tem. Sim, né? Sim, exatamente. Tem do criativo, de tudo isso, né? Eu acho muito engraçado porque quando tu pega... eu fui... vim morar pra cá com 15 anos. Nunca vi pai na vida. Mãe faxineira. Sim. 18 anos abri minha primeira empresa. Sim. Quebrei com 23. Então... E eu tenho certeza que cada pequeno traço desse trouxe um pequeno reflexo para o que eu sou hoje. Sem dúvida. Né? E eu acho que extremamente importante que tu comentou ali de pegar essa caixa e colocar para cá. Eu trabalhei daí uma época ali com uma empresa de automação industrial. Eu ajudava na parte de montagem de painel, separava as caixas. Sabe? Essa parte manual de viver, isso te dá eu acho que parte complementar do desenvolvimento da pessoa também. Sim. Então, esse é minha grande incógnita, que é uma área de educação que a gente quer explorar mais, que é a educação 16 anos a 20, que é uma área que a gente quer entrar, porque é uma área que eu acho que tem bastante coisa para ser explorada, principalmente na parte mais prática. Sim. Das Porque senão parece que fica uma lacuna, né? Exatamente. É uma lacuna. Como é que eu chego lá se eu não passei por isso aqui tudo, né? Exatamente. Essa ponte que a gente não entendeu como vai funcionar ainda. É um desafio. A gente consegue daqui para cá, que são as turmas que a gente tem, que é o EAD que a gente vai lançar, mas esta ponte aqui a gente ainda não entendeu muito bem como a gente vai fazer. E que todos nós vamos vivenciar juntos, né? Sim, perfeito. Vamos vivenciar juntos. 5, 10 anos, mas a gente vai vivenciar. Exato. Muito bom. E se fosse, hoje se pudesse voltar aí a gente sempre tem essa pergunta final, pudesse voltar no tempo, pudesse dar uma dica para ti mesmo, há 15 anos atrás, aí, quando tu assumiu Difícil. quando tu assumiu como CEO da empresa, tu pudesse dar uma dica, qual dica seria essa? Olha... É uma pergunta difícil, né? A gente, na nossa trajetória, a gente teve muita resiliência e persistência. Né? Nem tudo deu 100% certo, nem tudo deu errado. Né? Eu acho que a gente tem esse equilíbrio, né, de entender e explorar daquilo que deu certo, como é que eu melhoro no meu próximo passo. E aquilo que deu errado, o que eu deixo para trás, né, e eu consigo dar essa virada. Eu acho que a resiliência, a persistência é importantíssimo para a tua trajetória. A trajetória de empreender é muito difícil, né? Tem que se automotivar, buscar força para continuar crescendo, para continuar olhando o lado bom das coisas, né? Sim, muito bom. E se fosse para eu acho que para os jovens aí, se tu pudesse dar um conselho, estaria dentro dessa linha também? Totalmente, cara. Eu acho que um pouco do que a gente falou, né? Essa geração nova, ela precisa conviver
com a máquina, né? Ela vai conviver com a inteligência artificial, isso não tem jeito, ela já nasce inserida nesse mundo, né? Como eu vou me diferenciar? Sim. Eu acho que isso passa a ser, como é que eu passo essa ponte aqui? Sim. Né? Essa lacuna. Eu acho que a gente vai vivenciar nos próximos anos essa transformação, que ela é inevitável, e como é que eu passo com menos dor, né? Sim. Porque a dor, ela vai existir. Ela vai existir. Isso é uma coisa que a gente tenta botar, tem a nossa frase ali, crescimento é desconfortável, a gente tenta bater muito isso aqui dentro, que vai existir a dor, a relação de tempo, a gente determina pelo quanto a gente se movimenta, eu acho que quanto mais tu te movimenta, mais tu achata essa curva de tempo, mas a curva de tempo vai existir. Vai. Tem que estar alerta, né? Sim. Como é que eu vou estar alerta? Sim. Muito bem, Júnior. Fechamos aí 1 hora já de... Caramba! Passou super rápido. Queria te agradecer muito a presença, parabenizar a empresa, dizer que de coração a gente admira, porque é uma empresa que se reinventou muito nos últimos anos. É uma empresa que tem o pé no serviço e isso eu admiro demais, porque muitas vezes aqui dentro, assim como vocês, a gente veio sem caixa, Sim. A gente veio brigando. Há 5 anos atrás eu estava atendendo cliente de ônibus, então é muito difícil crescer. O serviço no início ele é legal e depois de um tempo ele se torna bem complexa a gestão dele, né? Então queria parabenizar pela empresa e agradecer por trocar essa experiência. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Então, estamos sempre à disposição. Então é isso aí, e assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!